através da tua serva, irmã Leidiane. Senhor, apresentamos a tua filha diante das tuas mãos e oramos para que o teu Espírito Santo, meu Deus, possa estar usando a vida dela nesse momento, para que o Senhor continue falando abundantemente, meu Deus, para a tua igreja, nos revelando as riquezas incompreensíveis de Cristo, meu Deus, aos nossos corações, Pai. Usa, Senhor, a tua serva com poder e autoridade, e mais uma vez, meu Deus, fala conosco, Senhor. É o que te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, abre as suas Bíblias na carta aos Romanos, no seu capítulo 8. Romanos, no seu capítulo 8, verso 1. Hoje é um dia muito feliz, hoje o céu está em festas. Para a glória do Senhor Jesus, hoje uma sobrinha do Fábio passou pelas águas, batizou, reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu hoje também estive na cachoeirinha ali na roça e visitando um vizinho dos meus pais. Meu tio tinha feito uma cirurgia, então eu fui ali visitar ele e ele me contou que a sua filha hoje também passou pelas águas, que é minha prima. Então, louvado seja o Senhor por todas estas bênçãos. Romanos capítulo 8, verso 1, vai dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Verso 5, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não agradam a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Até aqui, irmãos, pode tomar seus assentos em nome de Jesus. Irmãos, uma passagem bem conhecida pela igreja, um versículo muito citado nos dias de hoje. Para entendermos melhor esta passagem, Paulo, ele escreve esta carta aos irmãos romanos, aos irmãos de Roma. A epístola aos Romanos é uma das epístolas mais longas. Paulo a escreve no fim da sua terceira viagem missionária. Paulo escreve esta carta aos irmãos de Roma para preparar caminho da obra que Paulo ia fazer ali em Roma. Paulo, no seu capítulo 1, ele começa a escrever essa carta dizendo: eu tenho dado graças a Deus pela vida de vocês. Paulo vai dizer: por todo mundo se ouve falar da fé que vocês, romanos, têm em Deus. E Paulo vai dizer: olha, eu estou tão feliz por vocês, eu mensuro a vida de vocês com tanta alegria no meu coração, que Paulo vai dizer: até o próprio Deus é minha testemunha do que eu estou falando com vocês. Paulo, ele escreve esta carta aos irmãos de Roma, porque Paulo queria visitá-los, mas a Bíblia diz que por um certo motivo, Paulo até o momento estava sendo impedido de visitar os irmãos de Roma.
Paulo agora escreve esta carta para trazer consolo, conforto para os irmãos de Roma. Paulo, após escrever essa carta, ali nesta carta ele ensina sobre fé, sobre graça e sobre lei. Paulo deixa esta carta para os irmãos de Roma. Irmãos, aqui no verso 1 vai dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos dividir esse versículo em 3 pontos. O primeiro ponto: portanto, agora nenhuma condenação há. Que condenação é essa, igreja? A Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis, no livro da criação, que Deus cria os céus e a terra. Deus cria todas as coisas existentes, tanto acima como abaixo dos céus, pelo poder da tua santa e perfeita palavra, e após a sua criação, Deus a declara boa. Agora Deus vai criar o homem para coroar esta criação. Porém, o homem não foi criado segundo a palavra de Deus. Deus o decide formar pelas suas próprias mãos. A Bíblia diz que Deus forma o homem do pó da terra, segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Deus coloca sobre o homem a presença dele, a presença do Espírito Santo. Após criar o homem, Deus o coloca no jardim do Éden. Adão tinha a missão de cuidar daquele jardim. Deus disse para Adão: olha, aqui você pode comer, pode ficar tranquilo, porque eu dei o jardim do Éden para você. Adão, ao perceber que os animais tinham macho e fêmea, Adão começa a se sentir um pouquinho triste. Então Deus faz agora uma disjuntora, uma esposa para Adão. Deus cria Eva da costela de Adão e faz dela agora a esposa de Adão. Os dois agora ali formam-se uma família. E a Bíblia diz que os dois estavam no jardim do Éden, vivendo em plena comunhão com Deus, vivendo em plena comunhão com o Espírito Santo, pois a Bíblia diz que todas as tardes o próprio Deus passeava pelo jardim e conversava com eles face a face. Era uma comunhão perfeita do homem para com Deus. Mas a Bíblia diz que aqueles dois, Adão e Eva, Deus vai dizer: olha, o jardim pode ficar nele, pode comer o que vocês quiserem, porém, tem uma árvore, conhecida como uma árvore da vida, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, esta você não pode comer. E a Bíblia diz que os dias se passaram, e agora Eva é enganada por uma serpente, e come daquele fruto proibido. E além de comer daquele fruto proibido, ela dá para o seu marido, e ele também come. E a Bíblia diz que de costume, como Deus passeava ali pelo jardim, mais uma vez Deus vem passear pelo jardim. Deus chama Adão e Eva, mas Adão e Eva, ao ouvir que Deus chegou no jardim, se esconde. E Deus percebe então que o pecado entrou na raça humana. Irmãos, Adão e Eva tinham tudo para ser feliz, pois tinha comunhão com Deus, tinha comunhão com o Espírito Santo, conversava com Deus face a face. Mas chega um momento que por causa da desobediência, o pecado entra na raça humana. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para sofrer. Deus não criou o homem para sofrer dores. Deus criou o homem para viver na tua presença, longe do pecado, longe das dores, longe da condenação. Deus criou o homem perfeito segundo a sua imagem.
Deus não criou o homem para sofrer, mas por causa do pecado. A Bíblia diz que agora sobre Adão e Eva e sobre a sua descendência estava a condenação de morte, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A condenação de morte agora estava sobre eles. Eu imagino, a Bíblia não relata, mas eu imagino o diabo agora festejando, pensando: essa criação que Deus fez com tanto amor, com tanto cuidado, tão perfeito, agora conhece o pecado. Talvez o inferno se festejava achando que era o fim da raça humana. Mas mal sabia o diabo que Deus tinha um plano infalível. O que a lei não pôde fazer por mim e por você, Deus agora faz o teu plano infalível acontecer. A Bíblia diz que Deus envia o seu único e amado Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Ele veio, tomou sobre si nossas dores, tomou sobre si nossa culpa, se entregou naquela cruz do Calvário. Era para eu e você estar lá, mas Ele veio para morrer por mim e por você. Ele veio, pegou o castigo, a condenação que estava sobre mim e sobre você, e tomou sobre Ele. Jesus veio, e Ele veio para mudar a nossa história. Jesus veio para mudar a nossa vida. Jesus veio para mudar o nosso cativeiro. Jesus veio e nos trouxe de novo a esperança que ninguém tira, a esperança que a morte física não tira, a esperança que as lutas não tira, a esperança que nada nesta vida, circunstância nenhuma é capaz de tirar, a esperança da salvação, porque Jesus veio e Ele disse: eu vim para trazer vida, e vida com abundância, vida com abundância. Oh, aleluia! Glória a Deus! Jesus, Ele morreu naquela cruz para que eu e você fôssemos sarados. Jesus mudou a nossa história. Paulo vai dizer: o meu viver é Cristo, mas se eu morrer, aleluia, é lucro. Paulo sabia: se hoje eu vivo aqui, eu vou proclamar a Cristo. Se hoje eu vivo aqui, eu vou pregar sobre Cristo, eu vou louvar sobre Cristo. Enquanto eu estiver aqui, eu vou viver como Cristo, mas o dia que Cristo me buscar, eu estarei com Ele. Eu estarei com Ele. Aleluia. Oh, adecanta, levassura, librabas. Paulo tinha essa certeza: enquanto estou na terra, a minha vida é dele. Mas enquanto eu subir, eu vou estar com Ele. Abraçar o meu amado Jesus. Abraçar aquele que deu a vida por mim. Aquele que sofreu por amor a mim. Ei, meu irmão, você já parou para pensar o tamanho desse amor? Você já parou para pensar o tamanho desse amor? Jesus se entregou por você, igreja. Ele sofreu, Ele derramou até a sua última gota de sangue por amor a você. E tem gente que ainda fica pensando: será que vale a pena servir a Cristo? Meu irmão, as lutas desta terra nunca vai ser comparada com a glória que vai ser revelada. O que você sofre aqui vai ser trocado por um sorriso na glória com Cristo. O que hoje você sofre aqui vai ter gozo e alegria lá no céu. Lá não tem dor, lá não tem choro, lá não tem morte. Isso só foi possível porque Jesus morreu por você. Quem
Quem era eu e você antes de Cristo? Miserável, pecador, encharcado na lama, andando sem direção. Quantas das vezes eu e você no mundo, as pessoas diziam, morreu, acabou. Que esperança as pessoas tinham? Trabalhar para guardar dinheiro, para ficar tudo aqui na terra e morrer. Que esperança você tinha? Mas quando foi pregado sobre Jesus para a sua vida, você entendeu que aqui é passageiro, que a nossa casa verdadeira ela é em cima, a nossa morada ela é em cima, é na Nova Jerusalém. Quando foi pregado sobre Cristo para mim e para você, nós entendemos que se hoje morrermos aqui, amanhã teremos a vida verdadeira que ninguém tira. Enfermidade nenhuma tira essa vida, porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Ela foi comprada por mim e por você, através de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Jesus nos trouxe vida e vida com abundância. Valoriza o sacrifício de Cristo. Para de ficar murmurando. Para de ficar reclamando. Ah, mas essa vida está muito difícil, muito complicada. Mas quem era você sem Jesus? Eu tenho certeza que era pior. Então agradeça e valoriza o sacrifício de Cristo, porque Ele te deu vida e vida verdadeira. Aleluia! Em Cristo nós somos vivificados. Só Ele poderia mudar a nossa história. No Antigo Testamento, tantas leis para ser cumpridas, mas nenhuma foi o suficiente para nos trazer de volta para casa. Aí Jesus veio, cumpre o seu propósito, morre naquela cruz do Calvário. E através deste plano infalível de Deus, hoje nós temos a certeza que estamos caminhando rumo à nossa casa. Hoje nós temos livre acesso para conversar com Deus. Hoje nós temos acesso para entrar no Santo dos Santos. Hoje nós temos acesso para conversar verdadeiramente com Deus, de contar as nossas aflições, de pedir força, de pedir renovo, porque o Senhor, agora Ele nos ouve. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. E isso só foi possível porque Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim, morreu por nós. É por causa dele que as nossas orações hoje podem ser ouvidas. É por causa dele que a nossa vida foi mudada. É por causa de Jesus, igreja. Oh, aleluia! O verso vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em quem você está firmado? Será que é no dinheiro? Será que é na própria força, na própria sabedoria? Em quem você está firmado? Este versículo vai dizer: nenhuma condenação há, ou seja, não tem nenhuma condenação de morte para quem está na onde? No mundo? Não. No dinheiro, na fama? Não. Mas naqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que se nós estamos verdadeiramente em Cristo, nós temos vida, e vida com abundância. Meu irmão, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, nós agora morremos para o mundo e nascemos para Cristo. A nossa vida antes era caminhando para a perdição, uma vida sem esperança, uma vida que estava sob o domínio do pecado, sobre a condenação de morte. Mas agora que estamos em Cristo Jesus, nós andamos na contramão do mundo.
Agora que nós estamos em Jesus, não andamos mais segundo a carne, não andamos mais segundo as nossas próprias vontades, mas andamos segundo a palavra de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Meu irmão, agora que estamos em Cristo, nós somos ligados em Cristo verdadeiramente. João 15 vai dizer isso. Jesus é a videira verdadeira e eu e você somos as varas que está ligada na videira. Meu irmão, se você pegar na sua casa qualquer plantinha, tira aquele galho e leva ele para dentro da sua casa, separado do caule, ele vai viver? Ele vai viver, igreja? Não. Porque o caule, ele traz vida para os ramos. Enquanto o ramo está ligado no caule, o caule vai colocar ali dentro a seiva, ou seja, o que traz vida. Enquanto você estiver ligado verdadeiramente na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, o sangue de Jesus corre em você. O sangue de Jesus corre em você. É por isso que você permanece vivificado. Aleluia. Meu irmão, não basta apenas estar ligado em Cristo, mas precisa permanecer em Cristo. Já ouviu a famosa frase por aí fora? Uma vez salvo, salvo para sempre? E aqui a Bíblia quebra essa frase diabólica aí no mundo. Por quê? Você só é salvo se você permanece em Cristo. Você só tem vida se o sangue de Jesus estiver dentro de você. Você só tem vida se o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você. Eu posso aceitar Jesus hoje, mas se amanhã eu for para o mundo, eu estou debaixo desta condenação de morte. Mas se eu permanecer em Cristo, Cristo me justifica. Se eu permanecer em Cristo, Jesus me justifica. Porque foi Ele que morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você. Ele nos justifica. Então, se quer manter a sua salvação, permaneça em Cristo. Permaneça ligado na videira verdadeira. Porque somente em Cristo vós tem vida verdadeira. Somos salvos, não por obras, mas pelo sangue de Cristo. Quantas pessoas vai dizer: ah, mas aquele fulano é tão bonzinho, tem um coração tão bom. É engraçado, né, irmão venerando, que hoje em dia a gente vê na internet que todo mundo que morre vai para o céu. Morre o cantor famoso, está cantando com os anjos no céu. Ô, irmão, salvação não é para os bons. Se nós fosse tão bom assim, nós não tinha pecado. Se tem alguém que é bom é Jesus Cristo. Se tem alguém que é bom é o próprio Deus. Eu e você somos pecadores, miseráveis. Mas por causa do sacrifício de Cristo, por causa do amor de Cristo, hoje nós temos valor. Mas não por mérito nosso, mas por causa do sacrifício dele. Somos vivos a partir do momento que permanecemos em Cristo. Guarde a sua salvação em Cristo Jesus. Parte 3 desse versículo vai dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda com Cristo, quem anda com Jesus, não pode andar segundo a carne. Quem anda com Cristo, quem anda com Jesus, tem uma vida transformada pelo Evangelho. Gálatas capítulo 5 vai dizer que é uma luta constante entre a carne e o Espírito. O Espírito não vai nos levar para pertinho de Deus, enquanto a carne
nos distancia da presença de Deus. Quem está no Espírito está cada dia mais se aproximando do céu, das coisas espirituais. Mas os que andam segundo a carne só está se aproximando das coisas terrenas, das coisas passageiras. Nós é que escolhemos quem devemos alimentar. Ou você alimenta a carne, ou você alimenta o Espírito. Ou você serve a Jesus, ou você serve ao mundo. Ou você prega a verdade, ou você vive uma vida de heresia. Não dá para servir dois senhores. Ou você serve a Jesus, ou você serve ao mundo. Ou você serve às trevas, ou você anda na luz. E o interessante é que Deus deixa esse livre-arbítrio na minha mão e na sua. É eu e você que decide quem vai alimentar. É eu e você que decide o que fazer. E aí? Vai continuar dando fruto na carne, caminhando para a perdição? Ou vai dar frutos no Espírito, caminhando para a salvação, caminhando para a terra de Canaã, preparando para chegar às mansões celestiais? É eu e você quem escolhe quem devemos servir. Jesus nos deu esse livre-arbítrio. O sacrifício é para todos, mas salvação é só para quem permanece. E quem permanece em Cristo continua dando frutos no Espírito Santo. Está difícil, mas continua dando fruto no Espírito Santo. É difícil amar, mas eu amo quem me machuca. É difícil perdoar, mas eu perdoo quem me feriu. É difícil dar frutos do Espírito Santo, mas o que é o meu sacrifício perante o sacrifício daquele Jesus Cristo que fez por mim naquela cruz do Calvário? O que eu e você hoje faz aqui para renunciar, para ter uma vida de santificação, não é nada, meu irmão. Para de ficar falando que está perdendo a vida. Você está ganhando a vida em Jesus. Porque o sacrifício verdadeiro quem fez foi Jesus por você. Aqueles que estão em Cristo Jesus andam na luz, andam na santificação. O Senhor disse: sede santos, como aquele que vos chamou também é santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Precisamos mantermos na santificação, na santidade, mesmo em meio ao mundo corrupto, mesmo em um mundo sujo, mas que venhamos ser aqueles que ainda faz a diferença. Porque quando chegar o dia de Jesus buscar a sua igreja, Jesus não está perguntando se vai ter Paulo, se vai ter João, Maria, Paulo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Jesus vir, Ele vai buscar o seu povo, a sua igreja. Jesus não está perguntando quem vai, mas Jesus está preocupado com aqueles que realmente estão na santificação. Pode ser Josué e Caleb, apenas 2, mas Jesus vai voltar para buscar eles. Pode ser apenas 1, mas Jesus vai voltar para buscar ele. E que essa minoria esteja eu e você presente. Porque Jesus não vai vir para buscar uma multidão. Jesus não está preocupado com a multidão. Jesus está preocupado com aqueles que manteve a santificação. Preocupado com aqueles que valorizou o sacrifício de Cristo. Que guardou a fé. Que não se corrompeu, mas guardou a sua vida em Cristo Jesus. Perdeu aqui na terra, mas ganhou lá no céu. Jesus vai vir buscar a este povo que não se contamina, mas que permanece fiel à palavra. Hoje nós somos livres da condenação de morte, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Eu e você estávamos debaixo da condenação de morte, pois o salário do pecado é a morte, mas Jesus veio e trouxe vida, e vida com abundância. Valoriza a salvação que está em Cristo Jesus. Caminhe todos os dias em rumo a essa salvação.
Sacrifique o que for preciso, renuncie o que for preciso, mas permaneça com a sua vida ligada em Cristo Jesus, porque Ele te justifica. Naquele dia, Jesus te justifica. Aleluia. Que venhamos permanecer em Cristo, livres em Cristo, até que Cristo volte. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, já está aqui no horário. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe toda a igreja, em nome de Jesus.